Sejam todas as pessoas bem-vindas ao ciclo de webinários de celebração dos 15 anos da Biblioteca Benedito Gomes Ferreira. Hoje, o evento tem como tema Preservação da Informação e da Memória para a Manutenção da Democracia, com o objetivo de apresentar os novos desafios da informação em direitos humanos e questionar o papel das bibliotecas frente às novas demandas sociais. Nos dias 14, 17 e 19 de julho, em continuidade à celebração dos 15 anos da biblioteca, serão realizados webinários via Teams e transmitidos ao vivo pelo canal da DPU no YouTube. Solicitamos a gentileza que coloquem seus celulares em modo silencioso. E agora, iniciando a parte solene deste evento, convidamos para compor o dispositivo de honra o senhor Defensor Público-Geral Federal em exercício, Dr. Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior. O senhor Defensor Público Federal, indicado pelo Presidente da República para exercer o cargo de Defensor Público-Geral Federal no biênio de 2023-2024, Dr. Igor Roque de Albuquerque. O senhor Diretor-Geral da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, Dr. Edson Rodrigues Marques. O senhor Subdefensor Público-Geral Federal, titular da 2ª Subdefensoria Pública Geral Federal Criminal Militar, Doutor Afonso Carlos Roberto Brado. Doutor Edson teve um outro compromisso. Doutor Afonso. E daremos prosseguimento, então. Os senhores podem ficar à vontade no dispositivo, que nós passaremos agora a palavra para o senhor Defensor Público-Geral Federal em exercício, Dr. Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Com muita satisfação, doutor Igor, doutor Edson, doutora Daniela Jacques, que foi minha vice-diretora, enquanto fui diretor da escola, e está aqui neste momento. De 2016 a 2019, eu fui diretor da escola superior, junto com a Alessandra, na equipe. Então, é com muita satisfação. E venho aqui neste momento, nesta cerimônia dos 15 anos da biblioteca, considerando que na minha gestão enquanto diretor da escola, junto com o doutor Gabriel, como defensor-geral, que a então escola Benedito Gomes, que era vinculada, ou estava na estrutura da categoria especial, ela saiu da categoria especial e foi abraçada, pode-se dizer assim, abraçada pela Defensoria Pública Geral da União. Então, ela entrou na estrutura da própria administração superior, considerando a relevância da biblioteca como instrumento, como órgão, como estrutura local de capacitação e transmissão de conhecimento para a Defensoria Pública da União e as pessoas que integram a Defensoria Pública da União. Então, nesse contexto, gostaria de falar algumas coisas. A missão e a atuação da biblioteca está em processo de transformação para se adequar à nova missão institucional da Defensoria Pública da União, ou seja, a de promoção e proteção dos direitos humanos, que, ano passado, foi alterada pela assessoria de planejamento juntamente com o nosso comitê estratégico da Defensoria Pública da União. E, nesse sentido, para assegurar o direito, para assegurar o respeito à cidadania e ao Estado democrático e à dignidade humana, é importante termos um local em que
a Escola Nacional da Defensoria Pública da União possa separar para que os nossos membros, os nossos servidores possam se capacitar, possam estudar, possam transmitir também o conhecimento. Hoje, passamos mais cedo na biblioteca e lá encontramos diversas obras dos colegas que foram capacitados por intermédio da escola, também nos seus programas de capacitação. Então, dando continuidade. Também demandam mudanças na atuação da biblioteca, os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que preza por não deixar ninguém para trás. A informação é uma das chaves para que nenhuma pessoa seja deixada para trás, tendo como principal desafio a disseminação em massa da desinformação. E, nesse sentido, como eu disse, considerando a missão da DPU e a necessidade de fortalecimento da disseminação de informações confiáveis em direitos humanos, propõe-se a realização de ações de fortalecimento da cultura de qualidade da informação. E, nesse sentido, já faço um apelo aqui ao doutor Igor, como defensor público indicado, que a estrutura da biblioteca, e também da escola, mas principalmente nessa oportunidade da biblioteca, seja ampliada, com locais de estudo mais adequados, com locais em que os servidores possam exercer o seu trabalho e não interromper ou não incomodar aqueles que gostariam de um tempo para estudar. Eu me lembro, ainda quando trabalhava na Câmara dos Deputados, isso há algum tempo, antes de ter aprovado aqui no curso da Defensoria Pública, eu utilizava o horário do almoço, de meio-dia às 14 horas, para estudar. Só que lá, na biblioteca, na época, eu saí da Câmara e ia ao Senado, na biblioteca, e lá tinha um local separado para estudo. Então, acho que é adequado que a nossa biblioteca também tenha, se possível, esse espaço, caso estagiários, servidores, os próprios defensores queiram se dedicar a um tempo que seja, ainda que seja o seu horário de almoço, que tenha um espaço silencioso, adequado, para que essas pessoas possam se qualificar. E, nesse sentido, eu gostaria de parabenizar o doutor Edson, que assume também a escola, assumiu recentemente a escola, e também para parabenizar a todas as pessoas que trabalham na biblioteca. É um local ainda pequeno, mas que, como estamos em processo de mudança de alguns andares, acho que já fica a sinalização que temos 2 novos andares que estão sendo alugados, que a gente poderia melhorar ou ampliar o espaço da biblioteca. Então é isso. Muito obrigado a todos. E parabéns à biblioteca, e parabéns à pessoa que dá o nome à nossa biblioteca, doutor Benedito Gomes. E vida longa à escola, vida longa à biblioteca também. Obrigado. E agora, com a palavra, o senhor defensor público federal, indicado pelo presidente da República para exercer o cargo de defensor público geral federal no biênio de 2023-2024, doutor Igor Roque de Albuquerque. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria cumprimentar aqui meus colegas, doutor Edson, doutor Fernando, dizer que a gente tem que melhorar esse dispositivo de honra aí, porque só tem homens, está errado. A gente tem que colocar mulheres também, as mulheres precisam ocupar esse espaço. E qualificadas não faltam, né, na verdade, acho que são muito mais preparadas e qualificadas do que a gente. Queria cumprimentar especialmente aqui a minha professora Enea. Eu tive a oportunidade de ter um crédito, né, do meu início do mestrado, depois tive que abandonar em virtude da defensoria lá na UNB, então queria deixar registrado esse meu cumprimento aqui a ela, todas e a todos que estão presentes. E para mim, esse evento eu fui pego de surpresa, né, com relação à fala, a gente tem que improvisar aqui, mas quando a gente vai falar de biblioteca, eu acho que é fácil, né, a gente identificar a razão de uma biblioteca, a importância de uma biblioteca. Eu me graduei na Universidade Católica de Pernambuco e, assim, eu nunca consegui estudar em casa. É geladeira, é interfone, é televisão, é cama, são vários fatores que tiram a atenção da gente. E eu morava muito próximo da universidade, então praticamente toda tarde eu ia para lá estudar. E eu, sim, faço coro
a fala de Fernando, me comprometo de que a gente vai envidar aí todos os esforços para melhorar a estrutura da biblioteca daqui da Defensoria Pública da União, porque eu fui transformado, digamos assim, na minha vida em virtude de uma biblioteca. Né? A biblioteca, não tenho dúvidas de que é um ambiente que transforma socialmente as pessoas. O conhecimento é poder, né? E o conhecimento ele é inerente a uma biblioteca. Eu tive no começo da semana com o Dr. Edson aqui, conhecendo a nossa biblioteca, eu ainda não conhecia nesse prédio, e ele se queixando, pô, as obras estão desatualizadas, a gente precisa adquirir novos livros e tal. E a gente vive um dilema, né? Assim, a gente hoje, nós somos sugados pela tecnologia, né? Tudo hoje é virtual, inclusive os livros. Mas eu faço uma confidência aqui para vocês, assim, para mim não tem cheiro mais agradável do que o cheiro de um livro novo, né? A gente pega, compra, abre, dá aquela cheirada dentro do livro, assim, é extraordinário, é um cheiro muito bom. Então, eu queria dizer que eu reconheço, né, a importância de a gente ter uma biblioteca estruturada, né, aparelhada, com um espaço adequado para as pessoas trabalharem, para as pessoas estudarem, né, ser de fato um local que atrai as pessoas para consulta, para estudos. Então, fica o nosso compromisso, doutor Edson, de que nós vamos buscar viabilizar uma melhoria estrutural da nossa biblioteca, da nossa escola, e a aquisição de livros, né, atualizados, não só virtuais, mas físicos também, porque é importante a gente ter esse espaço, é importante a gente ter esse local que é tão simbólico, né, de mudança social, de transformação das pessoas. Então fica esse nosso compromisso aqui, né? Nós temos 2 anos para fazer isso, não venha me cobrar no primeiro mês, mas vamos trabalhar para fazer isso o mais rápido possível, aproveitando, como o doutor Fernando disse, que nós estamos adquirindo, né, em aluguel mais 2 andares aí para melhorar nossos espaços. Então, vamos tentar dedicar ou ampliar o espaço aqui, removendo as salas para outros locais, ou levando a escola e a biblioteca para um outro andar, para a gente valorizar o que efetivamente precisa ser valorizado, né? Então, eu acho que livro transforma, conhecimento transforma, e dentro de uma instituição como a Defensoria Pública, que também é um meio de transformação social, a gente precisa fomentar esses espaços, a gente precisa estimular esses espaços. Então, fica o nosso compromisso aqui e meu agradecimento, ainda que de improvisação, para a gente falar e deixar registrado aqui o nosso compromisso. Muito obrigado a todos e a todas. E agora, com a palavra, o senhor diretor-geral da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, Dr. Edson Rodrigues Marques. Boa tarde a todas e a todos, né? Agradeço aqui, primeiramente, né, a organizadora, a mente pensante, né, desse desafio, né? Porque é um desafio para todos nós, voltando aos pouquinhos, né, de momento de tragédia da humanidade, mas eu queria, de antemão, agradecer a Dandara, né? A Dandara é uma pessoa que eu tenho poucos dias de contato com ela, mas parece que já é uma eternidade, né, Dandara? Deve ser a ancestralidade, viu, Dandara? Então, eu fico muito grato por isso. Então, de antemão, queria agradecer e externar isso. E vou iniciar minha fala, assim, por uma questão formal, chamando Igor e Fernando Mauro de autoridades, né, de Vossa Excelência, mas são meus amigos pessoais de longa data, né? Então, assim, às vezes até a gente fica assim, olhando um para o outro e fala assim, é realidade, né? Então, para quem não conhece, mas o doutor Igor é o nosso próximo defensor-geral, está no processo aí da sabatina, né? A gente sonhou com esse momento, né, doutor Igor? A gente planejou, a gente lutou, eu, ele e Fernando, a gente trabalhou durante um bom tempo gestando essa ideia, né? E graças ao trabalho, graças a Deus, graças às confluências, graças às convergências, graças ao destino e à sorte daqueles que mais trabalham, está dando tudo certo e Igor logo estará aí para descanso de Fernando, um deleite especial, passar o bastão ao Igor, e aí eu
aqui dou parabéns a Igor, né, por tudo, mas de antemão faço homenagem a ele aqui em nome de todo mundo, em nome da Defensoria, sendo nosso defensor geral, a representação maior da Defensoria, dos nossos assistidos, dos nossos seguidores, do nosso público, né? E ao Fernando Mauro, por também um amigo de longa data, a gente dividiu sala na Defensoria, quando a Defensoria ainda era um prédio na Asa Norte, né, Fernando? Dividiu sala, dividiu processos, né? E muitas vezes o Fernando ia para o Congresso, Fernando ia para o Congresso, tem que ir para o Congresso, tem Congresso, vá que eu fico aqui com os processos, né? E o Fernando ia. Então, Fernando foi, na época que eu era o subdefensor, o diretor da escola, a escola passou por algumas transformações e eu estava na subdefensoria, agora inverteu os papéis, a gente combinou, isso lá atrás, né? Então foi combinado. Então, não tem nada por acaso, foi tudo combinado, né? Mas agradeço o convite ao doutor Igor aqui, que me impôs, me chamou ao desafio, né? De uma nova etapa na defensoria, de uma nova visão de defensoria, né? Então, nessa fala inicial também, queria agradecer a professora Enial e ao professor Christian por nos presentear, né? Um presente, logo essa mesa mais incapacitada, que vai sair, vai surgir uma mesa capacitada com Dandara, com a professora Enéia, com o professor Christian, aí sim, mais bonita por ter mais mulheres, viu, doutor Igor? E queria anunciar já de antemão, agradecendo também todos os nossos seguidores, colaboradores e defensores aqui presentes. Não vou nominar o nome de todo mundo, né? Conheço todo mundo pelos sorrisos e às vezes, pela correria do dia a dia, né? Até a minha nova colega que eu fiz ontem, né, no corredor, eu falei, depois eu falo contigo, era hoje, viu? Tava te avisando, né? Mas essa vida de defensoria, ela nos propicia amizades e desafios. E o doutor Igor, quando me convidou para assumir a função, dentro dessa visão que a gente tinha lá atrás de estruturar, de ter uma nova defensoria, de uma defensoria ter um novo papel, né, uma nova visão, e eu aceitei justamente vindo para a escola por essa concepção de a defensoria pública não ser uma defensoria pública de mera assistência jurídica, mera assistência judicial, ser uma defensoria de direitos humanos. E ser uma defensoria de direitos humanos passa necessariamente por uma transformação de órgãos nossos próprios de informação. Né? E todo dia eu recebo uma nova aula da Dandara, né, Dandara? Do jeito que eu gostaria que fossem efetivamente servidores que tomam a casa para si e que fazem da casa a concepção da sua própria existência. E é isso que Dandara tem feito, e é isso que eu tenho vivenciado esses 2-3 semanas de experiência de escola com Dandara na biblioteca. Né? A Dandara, ela simplesmente, junto com o Alfredo, junto com o José, né, tem dado uma cara à biblioteca que, assim, aquilo que eu, Edson, enquanto professor, gostaria de ter, né? E conheço o Alfredo desde lá de trás da minha graduação, né, Alfredo? Quando eu cheguei aqui, e sendo a escola, sendo a biblioteca, uma origem que veio lá da categoria especial, que foi transformada, que foi incorporada institucionalmente, né? E cada vez mais a gente dá essa amplitude a ela, para a gente é importante. Então, também eu não poderia deixar aqui de aproveitar o momento, né, já que o Igor é meu amigo, de fazer esse apelo a ele, né, de tirar a biblioteca do cantinho. Né? A biblioteca não pode ficar num cantinho. A biblioteca é algo que foi pensado, né, veja, lá atrás, a Biblioteca de Alexandria, nós não chegamos ainda, chegaremos, né, Dandara, quem sabe, né, a Biblioteca de Alexandria, mas foi pensado como centro de conhecimento, de divulgação de toda a informação conhecida no mundo. Né? Então, nossa biblioteca de defensoria não pode ser uma biblioteca jurídica, ela tem que ser uma biblioteca de direitos humanos. E o assistido, os nossos servidores, os nossos colaboradores, as pessoas que vêm à defensoria, elas têm que entrar na defensoria e logo de cara ser bem acolhida, e bem acolhida na minha expressão é ser acolhida também numa visão de que o conhecimento está ali livre, está ali solto, está ali para ser alcançado, para ser disseminado, para ser entregue, mas também para ser absorvido. E eu falo isso porque eu estudei na escola em que a biblioteca ficava no cantinho. E ficava no cantinho e trancada. Como era uma escola pública, né, a gente não tinha muita orientação naquela época, toda vez que eu queria pegar um livro, eu abria uma janelinha lá e pegava um livro. Para mim, aquilo ali era... Porque estava fechada a biblioteca. Né? Como é que eu ia pedir um livro? Eu tinha que pegar um livro. Então, até onde minha mão alcançou, eu consegui ler. Li várias vezes naquele. Eu pegava o livro, devolvia. Pegava o livro, devolvia.
né? E às vezes lia até escondido, porque também minha mãe não podia saber que eu estava lendo de noite, né? Então na minha cobertinha ali ficava escondendo de noite lendo, porque minha mãe disse, vai dormir cedo, menino, vai dormir cedo, amanhã tem aula, né? E me acordava cedo, chegava mais cedo à escola para entregar o livro, para ninguém ver que eu estava lendo também, porque senão eu ia sofrer bullying, né? Já pensou o aluno de escola pública, menino lá, lendo os livros. Mas os livros são algo, e o Igor falou aqui, algo que nos transforma para toda a vida, né? Para toda a vida mesmo. E lembro de um dos primeiros livros que eu li, O Menino da Nave Faz de Conta. Né? Esse livro ele mudou para mim muito. Né? Assim, abre a mente da gente para coisas fantásticas. Então, toda vez que eu leio o livro, que eu vejo o livro, eu não só sinto o cheiro dele, como eu sinto os personagens, sinto ali um novo pulsar, uma nova vida. E é isso que a biblioteca nos traz. Né? Ela nos traz só informação jurídica para nós, defensoria. Né? Ela nos traz novos conhecimentos de vida, de percepções. Né? Agora, o Igor está vendo, colocando ali, quando a gente lê a biblioteca, falou assim, cadê as obras, né? As obras, né, Dani? As obras dos colegas, né? A Dani é uma das nossas escritoras, né? Cadê as obras dos nossos colegas? Ali tem parte de minha vida, né? Durante 2 anos eu fiz mestrado, durante 2 anos, a Giza sabe disso, né, Giza? A Giza trabalhando comigo lá na defensoria, de madrugada, eu tinha que continuar minha pesquisa. E eu tinha 2 colaboradoras comigo, que eu pagava um extra para elas, né? Para ajudar na minha pesquisa. Minha pesquisa era um calhamaço de informações. Então, 2 anos eu fiquei dividindo a defensoria, pouquíssimas pessoas sabiam disso, a Giza era uma, com minhas madrugadas, com minha pesquisa. Né? Até um dia minha esposa falou assim, nossa, que hora que você pesquisava, né? Que hora que eu pesquisava, de madrugada, né? Você ficava dormindo e eu pesquisando. Mas a biblioteca aqui me ajudou muito. E eu faço hoje agradecimento à Dandara, mas também faço a uma pessoa que não está aqui presente, mas que deveria estar, né? Esqueci, e aí me perdoe, Tânia, de convidá-la, porque durante muito tempo a Tânia foi nossa bibliotecária, foi uma das entusiastas da biblioteca na categoria especial, de defensoria, hoje está na SGE, né, desviada, mas para um bom desvio, né? Mas a Tânia me ajudou muito nas pesquisas. Tânia, eu preciso disso, Tânia, eu preciso daquilo outro. E isso me marcou muito. Então, o que a Dandara, e para terminar minha fala, para não se alongar muito, porque era só 10 minutos, né, Dandara? Para não me alongar mais ainda, mas parabenizando, Dandara, pelo trabalho junto com o Alfredo, junto com o José, junto com todas as meninas que compõem a biblioteca, né? Falar que a biblioteca não tem só 15 anos, ela tem 15 anos ainda, mas nós chegaremos a 30, a 50, né? Ou seja, vamos expandir a biblioteca como expandiremos a defensoria pública. E dizer, Dandara, que você está corretíssima, que a biblioteca não é só um depositório, ou repositório, um lugar onde se depositam os livros, não. Se deposita conhecimentos, não. É um local onde se dissemina informações, é poder, né? Informação é poder. Então, informação de qualidade de direitos humanos, que é a vertente que nós queremos dar para a nossa defensoria, né? E eu já estou propondo isso, que nossa biblioteca mantenha o nome de nosso primeiro defensor público geral, Dr. Benedito Gomes, né? Mas mantenha o nome de Biblioteca Benedito Gomes de Direitos Humanos, tá bom? Obrigado. E só para finalizar, a nossa vice-diretora, ou diretora adjunta, será a mulher, como você bem recomendou, né? Eu convidei, tive a grata satisfação dela aceitar a doutora Rafaela Micos, que é uma colega que integra o GT Mulheres, né, que tem super atuação na defesa dos interesses e da tutela feminina, né, feminina e das mulheres em si, e ela aceitou o desafio de caminhar conosco, e na verdade eu falei para ela, não é caminhar conosco não, que a bagunça vai ser mais sua, porque a minha mente tem muita confusão. A Dandara já experimentou também, já dividiu comigo algumas confusões, então você vai ser a pessoa que vai ter que me trilhar, porque assim, já viu que às vezes vai passando muita confusão e precisa de alguém que seja mais centrado, que tenha mais direcionamento, viu? Então, eu deixo também agradecimento aqui, mais uma vez, a Andara e a Rafaela, que vai somar a gente a escola como um todo e a biblioteca. Obrigado, boa tarde. Agradecemos às autoridades que compõem o dispositivo de honra e convidamos a retomarem seus assentos no auditório para darmos início às falas dos expositores. Vale reforçar
que a Biblioteca Benedito Gomes Ferreira homenageia o defensor público federal, Dr. Benedito Gomes Ferreira, nascido em Ubá, Minas Gerais, em 14 de outubro de 1935. Ela foi criada pela Portaria número 11, de 8 de julho de 2008. Atualmente, é regida pela Portaria de número 164, de 21 de fevereiro de 2022. E em 2023, ela completa seus 15 anos de existência jurídica. E a portaria foi assinada à época pelo defensor público-chefe da categoria especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prato. Iniciando o debate do tema proposto, convidamos para compor o dispositivo de honra a coordenadora da Biblioteca, Dandara Vassan de Jesus Lima. Bibliotecária e mestra em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, UNB, especialista em informática em saúde pelo Sírio-Libanês, estudante de pedagogia e hotelaria, pós-graduada em mentoria para a educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, pós-graduanda em docência para a educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal Sul de Minas, IF-Sul de Minas, e especialização em andamento em gestão da saúde pública, com ênfase em educação na saúde pela Universidade Federal de Goiás, UFG. Convidamos também a senhora presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, doutora Enea de Stutz e Almeida. Graduada e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora associada da Faculdade de Direito na Universidade de Brasília, tem experiência na área de Direito com ênfase em História do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: Justiça de Transição e Direitos Humanos, atua na graduação e pós-graduação, orientando nos níveis de mestrado e doutorado. Ocupa a função de coordenadora substituta do PPGD-UNB. Coordena ainda o grupo de pesquisa Justiça de Transição, vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UNB. É presidente da Comissão de Anistia do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Convidamos o Dr. Christian Breiner. Mestre em Ciência da Informação e doutor em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília, é bibliotecário há 23 anos, tendo atuado em diversas tipologias de bibliotecas e ministrado cursos de pós-graduação e palestras nas áreas de Ciência da Informação e Documentação. Além da biblioteconomia, graduou-se em Direito, Filosofia, Letras, Língua e Literatura Francesa e Tradução. Venceu com sua dissertação de mestrado o concurso latino-americano de Investigação em Bibliotecologia, Documentação, Arquivística e Museologia, Fernando Baez, em Eudeba, 2008. Foi o único bibliotecário a receber o prêmio Casa de las Américas, em Cuba, com sua obra Devotos e Devassos. Representação dos padres e beatas na literatura anticlerical brasileira. Enquanto diretor do Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura e subsecretário do Patrimônio Cultural do Distrito Federal, coordenou e promoveu mais de 50 programas de extensão e 400 eventos culturais.
Em comemoração aos 60 anos do Distrito Federal, organizou a obra Bibliografia Brasília, Edições Câmara 2020, e acaba de lançar o livro Leitores que Vão para o Inferno. Agradecemos desde já a presença das autoridades, também agradecemos a presença de todas e todos aqui neste auditório, bem como de todos vocês que nos acompanham virtualmente. E agora, com a palavra, a coordenadora da Biblioteca, Dandara Bassan de Jesus Lívio. Gostavam de ser breves, mas mais de agradecimento, né? Christian e a professora Ineassi são pessoas muito importantes na minha história, né? Na minha história mais recente. E Christian foi uma das primeiras pessoas a acreditar profundamente em mim. Quando o Christian assumiu o DLLB, né, que é um cargo assim, muito importante na nossa área da biblioteconomia, me chamou para o desafio de ser coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. E para uma pessoa nascida, que poderia ter sido simplesmente uma assistida, nascida no Novo Gama, criada neta da Ana Baiana, que poderia não ter cursado biblioteconomia, nem saber que existia esse curso, chegar no cargo de coordenação do Sistema Nacional de Bibliotecas, com alguém acreditando assim, muito em mim, no meu potencial, foi transformador na minha trajetória. Então, hoje, estar aqui na TPU, com o Dr. Edson, acreditando tanto em mim, assim, é potencializador de tudo isso que eu consegui construir ao longo dessa trajetória e eu gostaria de dividir com as pessoas. Então, hoje, para mim, é uma grande satisfação estar aqui nessa mesa e também trazer tudo isso também para o ambiente da biblioteconomia. Por isso que não quis diminuir nem um pouco e reduzir o currículo do Christian, porque eu acho que a gente precisa conhecer bibliotecários como o Christian, saber que existem bibliotecários que têm essa trajetória tão grande, tão extensa, uma pessoa que tem uma história de vida sensacional, que nos orgulha muito como classe profissional, e é muito importante que nós possamos potencializar as bibliotecas a partir também de histórias, porque as bibliotecas são formadas por histórias, né? Algumas histórias nós contamos de outras pessoas quando fazemos nossas pesquisas, e algumas histórias são as nossas. Então, a gente precisa muito dessas histórias formando as nossas bibliotecas. E esse acervo que recebemos da Anistia são essas histórias, das pessoas que foram perseguidas pela ditadura, pessoas que foram reparadas nos seus direitos, pessoas que passaram por clínicas do testemunho para ser reparadas também de forma da psicanálise em relação aos seus direitos. Então, nós temos informações hoje, nossa biblioteca foi abençoada com a doação da professora Anistia e também da professora Sueli Belato, para que a gente pudesse ter um acervo de pesquisa, para que as pessoas conheçam a memória. Então, é importante saber de muitas histórias, né? Muitas histórias importam, como disse Chimamanda. Então, para a gente é importante que a gente possa contar várias histórias na nossa biblioteca, que a nossa biblioteca, ao promover direitos humanos, possa ter várias histórias contadas. E não somente a história feita pelo pesquisador, não somente a história feita por quem analisa pelo microscópio ou quem analisa de cima, mas a história contada por quem vive, as escrevivências. Para mim, quem me conhece sabe quanto eu sou apaixonada por Carolina Maria de Jesus. Então, meu ponto de vista é sempre aprender com ela, é sempre dividir Carolina com os outros, porque Carolina parte do quarto de despejo para incomodar a sala de visita. Então, estar aqui na biblioteca é para poder, assim como diz Conceição Evaristo, acordar a Casa Grande dos seus sonhos injustos, porque a injustiça social, como disse também o doutor Igor na sua fala, a injustiça social é perene na sociedade. Então, eu, como bibliotecária, como posso fazer para que essa injustiça seja diminuída? A partir da informação. É a partir da minha formação de base, a partir daquilo que eu sou, porque eu sou bibliotecária. Então, a biblioteca tem esse papel de a gente poder corrigir essas injustiças e dar voz a essas pessoas que talvez as pessoas não conheçam, não saibam, não são seus vizinhos. Às vezes são só uma pessoa que a gente vai, mas a gente conversando, né, Alfredo, Mariana, a gente vai vendo como essas histórias são nossas. A gente conversando sobre o trabalho escravo, aí vem, não, meu avô foi uma pessoa escravizada. Aí a gente falando sobre saúde mental, meu sobrinho está saindo agora do manicômio judiciário a partir da resolução do CNJ. Não é uma coisa distante, é uma coisa que nós vivenciamos.
Então, cada vez mais tenho aprendido com a minha equipe, cada vez mais tenho a possibilidade e a oportunidade, e eu quero poder dividir isso na DPU. E agradeço muito o aceite de vocês do convite, para que a gente possa dividir todo o conhecimento que vocês têm, tanto com as pessoas que estão assistindo agora pelo YouTube, como aqui na instituição. E agradeço muito. Com a palavra, a senhora presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, doutora Eneade Stutz e Almeida. Alô? Acho que agora ficou. Agora cliquei no programinha técnico. Meu muito boa tarde a todas, todos aqui presentes e que nos acompanham pelos meios virtuais, né? A Dandara me convidou, mas como eu já repeti para algumas pessoas aqui antes de começar, convite da Dandara para mim não é um convite, é uma convocação, é uma ordem, então eu não poderia dizer outra coisa senão sim, senhora, que hora que eu tenho que estar presente, onde, de que jeito, né? Porque realmente, na verdade, não é a Dandara ou a DPU ou a biblioteca que tem que agradecer a Comissão de Anistia, é o contrário. E eu estou aqui como presidenta da Comissão de Anistia para agradecer à Escola Nacional da Defensoria Pública da União, à Defensoria Pública da União e, em especial, à Dandara, que salvou esse acervo. Então, não se trata de uma doação porque, que legal, então a biblioteca pediu essa doação e aí nós, magnânimos, na Comissão de Anistia, vamos fazer essa doação. Não, eu vou contar a história para vocês. O que aconteceu foi, ano passado, o meu grupo de pesquisa, eu e, enfim, algumas pessoas que acompanham o trabalho do grupo de pesquisa, ou que são integrantes do grupo de pesquisa, nós ficamos absolutamente apavorados e apavoradas com a possibilidade de, enfim, perda desse acervo, alguma destinação que nós não tivéssemos o menor, não é nem controle, assim, ou notícia, é mesmo um descarte, né? Esse foi o receio que nós tivemos, de um descarte dessa preciosidade que é esse acervo, muitas e muitas obras, na casa dos milhares, e uma riqueza imensa. Eu comecei a tentar articular, junto ao UNB e a diversos organismos e sindicatos, enfim, entidades, como é que a gente poderia fazer para buscar o acervo, para difundir o acervo, para distribuir o acervo, pelo menos por entidades aqui mesmo em Brasília, e principalmente onde que nós poderíamos armazenar. E a minha sala, lá na UNB, é uma sala muito pequena. Aí fiquei chamando um ou outro colega, na sua casa tem algum espaço? Será que dá para pegar aí algumas caixas? E esse tipo de coisa absolutamente amadora e totalmente desesperada, quando entra em cena a Dandara, que elaborou um plano que passou a servir de referência lá na Comissão de Anistia, como planejamento para a difusão dessas ideias, dessas publicações, enfim, desse tratamento do acervo. E aí, ao longo do segundo semestre do ano passado, por razões aí não só eleitorais, mas também de transição, nada aconteceu, mas o planejamento, a proposta da biblioteca já estava registrada na comissão, e esse ano, com a nova composição do Conselho, e aí o convite do ministro Silvio para que eu passasse a presidir a comissão, a equipe administrativa, nós nos reunimos e fizemos também uma reunião aqui com a DPU, e na época, né, o César estava à frente da escola,
e outras pessoas participaram dessa reunião, que foi uma reunião híbrida, né? Então, algumas pessoas presentes, outras, a maior parte, de forma virtual. Finalizamos os detalhes e aí assinamos todos os documentos pertinentes e deve ter o quê? Um mês, né? Ou 2? Isso. Mais ou menos, esse acervo foi, então, repassado à biblioteca. Então, eu só tenho a agradecer a Dandara. Já tive a oportunidade de estar presente num evento recente da DPU e formulei esse agradecimento publicamente e agora reitero ao lado dela, com essa honra, porque naquela oportunidade do outro evento, ela estava no evento, mas não estava no momento no auditório, quando eu fiz esse agradecimento. Então, eu quero agora, publicamente, novamente agradecer à Defensoria Pública da União, porque, e aí aproveito para já falar um pouquinho sobre o tema, né, que é a memória, a informação e a memória como forma de preservação da democracia. Então, já foi falado aqui, pelos que me precederam, que informação é poder, conhecimento é poder, e eu não poderia dizer diferente, né? É exatamente isso. Só que a memória também é poder. E a memória não é apenas um conjunto de informações. A memória, na verdade, ela é construção. E ela sempre é construção feita do presente em relação ao passado. E por ser uma construção, e uma construção social, ela é muito poderosa, porque ela tanto pode construir uma memória que vai ser utilizada para destruir a democracia, como ela pode ser uma construção para preservar e aprofundar as relações democráticas. No caso desse acervo, no caso da Biblioteca da Defensoria Pública da União, obviamente, me parece que a intenção, a direção, a orientação seja no sentido de construir a memória, aprofundar a democracia, né? A memória construída para aprofundar a democracia, para preservar e para aprofundar a democracia. E, nesse sentido, esse acervo não poderia estar em melhores mãos, esse acervo da Comissão de Anistia, essa produção. Por quê? Porque são, como a Dandara disse, histórias de muitas pessoas que foram perseguidas, mas não só. São reflexões, são resultados de seminários, de pesquisas que foram feitas aí ao longo dos últimos 10, 15 anos, nesse sentido de chamar a sociedade brasileira a refletir sobre que país a gente quer viver, que país a gente quer construir. E, nesse sentido, a Defensoria Pública da União tem sido uma parceira muito importante, um personagem, uma instituição absolutamente fundamental, porque tem acompanhado, não só nesse serviço de acolher e de tratar e, em breve, de distribuir esse acervo por outras entidades, Brasil afora, unidades da Defensoria Pública da União no restante do Brasil, mas também entidades de defesa de direitos humanos, mas não só isso. A própria Defensoria criou recentemente, agora esse ano, o Observatório da Justiça de Transição, que está sob a coordenação do Dr. Bruno, que também foi meu aluno na disciplina, que eu ministro na pós-graduação do Direito da UNB. Aliás, os três
eram colegas, né? Igor, Bruno e César. E o César se tornou meu orientando agora de doutoramento, ele ingressou no programa e é meu orientando no doutorado. Então, assim, eu tenho a grata satisfação e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de ter meio que feito escola e conquistado esses corações e essas mentes para a defesa dos direitos humanos sob essa perspectiva da justiça de transição e, em especial, esse binômio memória e verdade. Né? Então, o observatório, o Bruno tem acompanhado as sessões de julgamento da Comissão de Anistia, todas as sessões ele tem estado presente. Essa semana mesmo, esteve em contato com várias entidades preocupadas com essa temática, e eu já o provoquei no sentido de que a Defensoria tenha uma atuação mais direta e presente na propositura de requerimentos coletivos de anistia. Então, nesse sentido, a Defensoria Pública da União, eu tenho falado isso em todas as oportunidades que eu tenho tido, para que coletivos Brasil afora, que não tenham as características reunidas, as características necessárias para propositura de requerimentos coletivos, então aí eu penso, por exemplo, em povos indígenas, em populações ancestrais, quilombos, enfim, comunidades e coletivos LGBT, todo e qualquer coletivo, né? Coletivos de filhos e netos de perseguidos políticos, todos esses grupos que pretendem postular perante a Comissão de Anistia o requerimento coletivo de anistiados políticos como coletivos, e as reparações podem ser quaisquer reparações que os próprios perseguidos entendam que será uma reparação. Então, por exemplo, no caso do coletivo de filhos e netos, qual é a reparação, a demanda de reparação que eles apresentam? Uma oportunidade de atendimento de saúde mental junto ao SUS. Então, a Comissão de Anistia não pode determinar esse tipo de atendimento, mas pode recomendar ao Ministério da Saúde, ao Sistema Único de Saúde, que viabilize esse tipo de atendimento para este coletivo. E aí, nada melhor do que a Defensoria Pública da União está representando esse coletivo. Então, a gente tem uma confluência de várias instituições preocupadas com a defesa dos direitos humanos e atuando concretamente no atendimento da demanda que não está determinada na lei, nem obra da cabeça do Conselho da Comissão de Anistia, mas vem do próprio demandado, do próprio assistido, melhor dizendo, do próprio perseguido político desse coletivo, que é a vítima. Então, a vítima se torna protagonista da sua própria reparação. As reparações, nesses casos de requerimento coletivo, por determinação do nosso regimento, podem ser de qualquer tipo, menos a reparação econômica, porque não haveria condições da gente pensar em reparação econômica para coletivos, o que só reforça a ideia de que a reparação dentro da justiça de transição é a reparação integral. Então, a reparação econômica é um tipo, mas nem é o mais importante. E no caso dos coletivos, ela está, inclusive, excluída das hipóteses de recomendação da comissão, e a gente fica eu estou, assim, super ansiosa para ver o primeiro protocolo, o primeiro pedido de reparação coletiva, e quem sabe vai estar subscrito
pela DPU, né? Já existem tratativas e conversas nesse sentido. Eu estou torcendo para que elas avancem rapidamente, para que haja esse tipo de protocolo e para que a gente possa, na comissão de anistia, discutir essa possibilidade de defesa. Então, eu quero saudar, cumprimentar a biblioteca, reforçar a importância dessa celebração, porque não é apenas uma celebração em relação a um acervo que, com maior ou menor destaque, com maior ou menor volume de obras, é estático. Nada de estático. É uma construção diuturna e permanente e que é feita a partir do presente em relação ao passado e, por que não dizer, em relação ao futuro também. Igor, que participou das minhas aulas, eu gostava sempre, o tempo inteiro, de ficar brincando com esses tempos, até porque, como eu dizia para eles e repito sempre para todas as turmas, na área do direito, a gente faz um pouco de magia, que nem lá os personagens do Harry Potter, porque, inclusive, a gente fala latim na hora de fazer o feitiço, né? E é de propósito, a gente fala latim porque não tem magia sem latim, né? Então, a gente, quando entra para a área do direito, a gente começa a ser um pouco, brincar um pouco com a magia. A gente começa a se tornar bruxinhos e bruxinhas. Exatamente porque a gente precisa mexer com a realidade. E é isso que o direito faz. Então, tanto na nossa produção, quanto na nossa produção em termos acadêmicos, quanto na nossa produção legislativa, quando a gente produz normas jurídicas, quanto quando a gente trabalha com os processos judiciais, o que a gente está fazendo é magia, porque a gente está mexendo com a realidade, a gente está alterando a realidade. Se essa alteração tiver como foco a defesa de direitos humanos, a gente está com a faca e o queijo na mão para tornar a vida das pessoas e nossa também uma vida com melhor qualidade, com maior justiça, né? Propondo, acima de tudo, um Brasil mais solidário, mais igualitário, com oportunidades para todas as pessoas, independentemente da sua história, da sua trajetória, que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. É claro que a realidade não é assim, então, no direito, a gente tem que providenciar essa equalização, e aí várias ações afirmativas já foram criadas, e a gente tem que se somar a essas iniciativas, no sentido de que a gente tenha condições de aproveitar todos esses talentos, todas essas histórias, para tornar o mais diverso e plural possível esses espaços institucionais, fazendo uma correlação, né, um espelho da nossa sociedade, que é diversa, que é plural, e que precisa ser respeitada nessa diversidade e nessa pluralidade. Então, histórias como as que foram aqui trazidas, né? De meu avô foi uma pessoa escravizada, fulano de tal me inspira porque teve essa ou aquela trajetória. Enfim, a gente sabe que são milhares, milhões de exemplos que nós temos para seguir desses heróis e dessas heroínas no povo brasileiro. Então, nada melhor do que a gente construir essas histórias, jogando luz a esses personagens que são verdadeiramente os nossos heróis e as nossas heroínas. Nem tanto aquelas pessoas que nos são impostas a partir de uma centralidade europeia, branca, enfim, colonizadora, mas não, a gente tem essas histórias para nos inspirar, são histórias maravilhosas
e que fazem a nossa história brasileira. E um espaço como o da biblioteca aqui da DPU é o espaço onde essas histórias são vividas, são contadas, mas também são vividas, também são construídas. Então, o meu agradecimento, meus parabéns e o meu agradecimento à Dandara e a toda a equipe da biblioteca por nos ajudar a contar essas histórias, a preservar essas vivências e, principalmente, a ajudar a preservar a nossa democracia, que está sempre numa corda bamba, né? Sempre sob ataque, sempre fragilizada, e só a diversidade, a pluralidade, o protagonismo de todos esses personagens é que vai fazer com que a gente continue trilhando esses caminhos democráticos. Então, meu muito obrigada a todos vocês e a todas vocês por esse acolhimento, por esse cuidado, por essa preocupação, e contem sempre comigo, tanto como professora lá na Faculdade de Direito da UNB, como enquanto eu estiver à frente da Comissão de Anistia, na Comissão de Anistia do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, e é nessa dupla qualidade que eu também trago aqui o meu abraço, meus cumprimentos, nesse momento de celebração dos 15 anos da biblioteca. Muito obrigada. E agora, com a palavra, o doutor Christian Berger. Bem, muito bem. Boa tarde a todos, a todas. Para mim é uma honra estar aqui, poder celebrar com vocês um aniversário, e normalmente aniversário a gente saúda o aniversariante e felicita pelas duas qualidades, né? No caso da biblioteca, o aniversariante é uma biblioteca, eu vislumbro aí dois grandes predicados. O primeiro é um aniversariante jovem, tem 15 anos, então normalmente a gente felicita muito essa questão da juventude, né? Parabéns e tal. E o outro, porque marcadamente, eu sou bibliotecário há quase 25 anos, não é muito recorrente bibliotecário celebrar no aniversário da biblioteca. Eu estava vindo de carro de casa e falando, não me lembro nos últimos 25 anos como bibliotecário, muitos aniversários de bibliotecas, né? E ele tem um patrono também muito particular, que é um defensor, um grande profissional. A Dandara me explicou ali um pouquinho da trajetória, mas é um homem negro, e isso realmente causa um certo impacto, eu acredito que mesmo entre bibliotecários como eu, porque normalmente os patronos de grandes bibliotecas são homens brancos, normalmente de grandes bigodes, enfim, coisa dessa natureza, né? Então, são dois predicados positivos. E aí, de todo modo, eu vislumbro tensão no aniversário, e aí eu vou ser um bibliotecário um pouco chato, né? Há dois bons predicados, mas a gente tem que se lançar para um futuro e perguntar: a biblioteca, como equipamento cultural no âmbito do Brasil, e mais em particular da Defensoria Pública da União, tem futuro? Né? Presente, os 15 anos, me parece que foram gloriosos. Mas e quanto ao futuro? E aí eu me lanço exatamente no título do debate, quando ele fala em preservação. Atenção, não foi eu que criei, foi a própria Defensoria quando escolheu esse título. Então eu falei, por que eles escolheram esse título? Né? Que é defesa ou proteção da informação, tutela da informação e da memória. Quando a gente fala nisso, é porque existe uma tensão latente entre a proteção e a tutela desses dois bens, que de certo modo são jurídicos, mas são bens culturais, que é a informação e que é a memória. Né? São dois conceitos presentes tanto na filosofia, mesmo no direito, em alguns aspectos. Né? Nós falamos, por exemplo, em filosofia da informação há algum tempo. Né? O Pellegrini, por exemplo, define informação como um conceito possível de ser transmitido. E a gente vive numa sociedade hoje que aplaude, que inclusive nem tem vergonha, né, se tornou um pouco desavergonhado, a prática de disseminar a mentira, né, que a gente usa uma linguagem talvez um pouco mais refinada e intitula de fake news, né, que na verdade é uma desinformação, é uma informação que de fato não tem plausibilidade, por isso ela não pode ser transmitida, ela não se sustenta
por si só. Ela não tem colunas profundas, né? Mas ninguém está muito interessado. Então, nós vivemos dentro de uma realidade fenomenológica, que é uma disseminação desavergonhada da mentira. E, normalmente, ela é nutrida, ela é justificada por um discurso de ódio a determinados grupos, sejam grupos étnicos, sociais, minorias religiosas, de orientação sexual, etc. Então, este é o primeiro fenômeno que está lá no título da palestra, né? Então, a mim me parece que sim, existe uma ameaça ao que se chamou de preservar a informação, né? E o outro fenômeno é a memória, né? O Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que o natural do homem, e aí vai um pouco completar a fala da professora, o natural é que os seres humanos esqueçam as coisas. Biológico é que a gente vai esquecendo. E não guarda. Ele diz assim, na verdade, o fenômeno da guarda, da tutela do que a gente viveu, do que o grupo viveu, é uma estratégia de manutenção da própria estrutura social, da ordem social. Então, nós passamos a guardar, inclusive a produzir determinados artefatos e defini-los como legitimadores de determinadas experiências, seja do meu pai, seja do patriarca, seja lá de quem for, né? Então, são esses dois fenômenos. E lembrando que, em relação à memória, nós também vivemos, ainda dentro da perspectiva da professora, lançar um olhar sobre o passado a partir do presente, negando a determinados grupos sociais a sua própria representação em determinados espaços memoriais. E o que isso tem a ver com a biblioteca? Vocês vão dizer, o cara veio dar uma aula de quê, né? Aí entra a biblioteca. A biblioteca, o Pierre Nora, ele define a biblioteca como lugar da memória. Essa expressão é cunhada por ele, né? Então, e como ressaltou a professora, estou bebendo aí na sua aula, né? Como ressaltou a professora, esse espaço, ele não é dado, ele é construto, ele é um espaço artificial, absolutamente artificial. É por isso que uma das leis na biblioteconomia, Dandara sabe muito bem, que nós temos um matemático indiano que depois foi estudar, saiu da Índia, foi para Londres, voltou para a Índia, deu aula, morreu na Índia, chama Ranganatha. E ele apresenta 5 leis, não são do direito, são da biblioteconomia, não está no ordenamento jurídico. Lá, a 5ª lei diz, a biblioteca é um organismo vivo, né? E vivo, para o indiano, para o hindu, ou mesmo para o budista, significa que tudo aquilo que está vivo vive uma realidade, está inserido dentro de uma realidade de impermanência. Ou seja, ele pode morrer, ele pode ser desconstruído, ele pode ser reconfigurado à luz de determinado personagem ou de determinada perspectiva, de determinada leitura, né? E a gente viu algumas situações recentes no Brasil, né, de tentativas de reconstrução ou de reconfiguração, inclusive recorrendo a instrumentos odiosos, como a violência, como no ato de 8 de janeiro. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a biblioteca, enquanto lugar de memória, ela tem como função basilar atender essas duas realidades que os senhores conseguiram representar muito bem naquele título tão provocante, pelo menos que a mim me afetou, que é a preservação da informação, que é esse espaço do conhecimento passível de ser compartilhado, e, ao mesmo tempo, esta memória, que ela não é dada, que ela é construída, que ela não está parada, porque a biblioteca é um organismo vivo. E entra a biblioteca dentro desse viés, né? Com essas duas funções, essas duas finalidades. Então, a partir disso, a questão é, e o que a Defensoria Pública pode fazer em relação a isso? Eu gostei muito das falas da mesa inicial, né, de abertura, porque ressaltava-se muito a ideia de se fugir dentro de uma perspectiva muito positivista, que ainda é muito presente nas bibliotecas em geral, que é a biblioteca como espaço do silêncio, é o lugar para os iniciados, para os cultos, os alfabetizados, pessoas que são capazes de se controlar, ainda que tenha determinada patologia, sabe, tomar um remedinho e ficar tranquilo lá na sua poltrona, né, que não vai criar problema para o vizinho. Então, é um lugar para pessoas sóbrias, né, usando Foucault, figuras dóceis, utilitárias, que sabem se comportar em lugares sociais, coletivos, etc., etc. Né? Então, essa é uma ideia que se adentra no âmbito da biblioteconomia do século XIX e ainda há um pouco de ranço em relação a isso.
Então, eu me recordo, não me lembro exatamente que foi a autoria da fala, não posso fazer citação direta agora, mas se dizer, por exemplo, da biblioteca da Defensoria Pública não ser uma biblioteca apenas jurídica, né? Ela é uma biblioteca especializada, é evidente que ela é uma biblioteca especializada, porque ela tem como intenção, como pretensão, dentro das suas competências, garantir informações de absoluta qualidade aos defensores que precisam, evidentemente, preparar as peças, analisar determinado objeto, fenômeno social que está acontecendo, e ele precisa dar uma resposta à sociedade, né? No âmbito de uma audiência pública, etc, etc. Então, ela tem, sim, uma característica especializada e muito pragmática, que é colaborar com fontes adequadas. Nós temos lá na biblioteconomia critérios para isso: autoridade, precisão, imparcialidade, pertinência, concisão, né? Você tem que garantir que o defensor não fica todas as madrugadas, você pode apresentar um abstract, você pode confrontar vozes para facilitar, e isso o bibliotecário, ele é qualificado para isso. Então, essa é uma questão que a mim me parece importante. A biblioteca tem que garantir, tanto no âmbito do espaço físico, quanto do acervo, qualidade. Tem que ser um acervo de qualidade. Agora, veja só, é uma biblioteca vinculada a uma instituição que tem pretensão de tutelar direitos humanos. E, certamente, outras pessoas que não esses iniciados, os defensores públicos, frequentam. Eu brinco, né? E, na verdade, isso se dá em determinados espaços de bibliotecas. Por exemplo, tem algumas bibliotecas americanas, que nós temos, ou em outros países também, mesmo aqui na América Latina, serviços advocatícios gratuitos no balcão de referência. Porque a biblioteca, algumas vezes, ela é um espaço da confrontação, do dialético. A pessoa vai lá e, na leitura, na própria frequência daquele espaço, daquele domínio, daquela arquitetura, de confrontar vozes e fontes, ele começa a se conhecer e dizer: puxa, eu estou muito lascado. Porque, veja aqui, está falando que eu tenho esse direito, mas, na verdade, eu vivo uma outra realidade. E ele começa a confrontar, inclusive em relação aos outros usuários ali, aos outros frequentadores, e ele conclui que, na verdade, ele vive uma situação bastante degradante em relação à concessão e ao usufruto de direitos. Ele vive uma realidade de alheamento. E aí, algumas bibliotecas ali mesmo oferecem o serviço advocatício e outros serviços de assistência social, de psicologia, tantos outros, desde um banho, por exemplo, a Biblioteca de Nova York, pública de Nova York, você vai lá, havia um problema muito sério com as pessoas em situação de vulnerabilidade, que vivem pelas ruas de Nova York. Então, os bibliotecários oferecem um banho, pega uma peça de roupa, faz um cadastro, inicia-se um processo ali de garantir direitos mínimos, como aprender a língua inglesa para os imigrantes, a concessão dos papéis para eles poderem procurar emprego, e ali inicia-se um processo de redução ou de negação do processo de coisificação que eles foram submetidos. Então, para ser mais pragmático, os bibliotecários costumam ser bem pragmáticos nas falas, né? Então, primeiro, é necessário um acervo especializado, de qualidade, atualizado, em todos os âmbitos, não apenas do direito, mas de áreas afins. Esse é o primeiro aspecto, a primeira questão. Agora, evidentemente, eu estou falando tanto para os senhores que detêm a caneta da Defensoria Pública, quanto para a Dandara, né? Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto, e isso me entristece um pouco, a gente tem visto um fenômeno no mundo todo de uma redução muito drástica das bibliotecas. E, na verdade, isso é um grande equívoco. Acabou de sair um estudo da Sociedade, eu não vou lembrar exatamente o nome do Instituto de Sociedade Aberta, que tem sede nos Estados Unidos, confrontando a capilaridade de fake news e discursos de ódio e a frequência dos cidadãos às bibliotecas, e é inversamente proporcional. Ou seja, sociedades com um grande número de bibliotecas e uma frequentação mais ativa, você tem uma menor capilaridade da desinformação, das fake news e dos discursos de ódio. Portanto, você tem uma democracia, um Estado de Direito muito mais consolidado. E eu me recordo de alguns desses países. A Estônia, a Finlândia, são países nórdicos, a sua grande maioria, e a Austrália. Então, há uma relação direta. A Finlândia acabou de abrir,
na sua capital, eu lembro da biblioteca, um escândalo, fizeram um estudo bastante... eu acho que parou, não sei se passou meu... Não, aí cortaram lá na Câmara, eles falam, eu sou bibliotecário da Câmara, então eles cortam mesmo, e falam, acabou. Eita, acabou meu tempo, me dá um relator, me dá mais... Então, na Finlândia, eles fizeram, inclusive, um plebiscito bem recentemente, perguntando à população, eles tinham lá a receita, e que vão criar um equipamento cultural no centro da cidade, né, em Helsinki. E eles escolheram uma biblioteca, a Biblioteca de Oti, fica no centro, próximo à rodoviária. E essa biblioteca, a ideia de ter livros, porque a gente talvez tenha uma visão um pouco caricata da biblioteca, né, como o lugar dos livros. E não é nada disso. A biblioteca presta uma série de serviços para grupos vulneráveis, minoritários, tudo que você possa imaginar, desde impressão, de camisetas, a bandas, covers que fazem uso daquilo ali, ou mulheres muçulmanas que precisam aprender determinadas práticas ou garantir determinadas habilidades para a sociedade finlandesa. Enfim, a biblioteca é um equipamento por si só completo e a sua relação com os direitos humanos, ela é inequívoca. Lembrando que as primeiras bibliotecas, no sentido estrito que nós temos, elas surgem das ruínas da Bastilha, ou seja, 1789. Até então, as bibliotecas eram todas reais. A própria ideia de biblioteca pública é a biblioteca do povo, ou seja, que não seria mais frequentada exclusivamente pelos de sangue azul, pela monarquia, mas pelo povo, que pagava os impostos e, portanto, tinha direito de usufruir de toda aquela informação. Então, o processo de alfabetização, tudo isso também foi gerado pela biblioteca. Então, é fundamental, então, pensarmos em espaços. Eu não conhecia a biblioteca aqui, né? Então, eu também me aproprio da fala de um dos senhores quando se reportava ao espaço físico. Uma biblioteca que tem a pretensão de tutelar a informação e a memória concernente à preservação de direitos humanos e da própria democracia, merece um lugar mais nobre. Eu próprio não sei, eu acho. Se possível, num lugar mais alto, assim, para ter a visão de toda a cidade, como lá na PGR. Mas, brincadeiras à parte, isso é fundamental, né? Porque a biblioteca, ela cresce, evidentemente, agora sim, sem dúvida. Ela foi mais delicada que lá na Câmara. Então, você tem a questão do espaço físico, o acervo, evidentemente, cresce, embora seja também uma realidade que hoje as fontes digitais, elas reduziram drasticamente essa necessidade de colossos, de espaços enormes e tal, mas é muito importante, de fato, um espaço que evidencie, que seja... O Foucault tem um texto muito interessante, infelizmente ele acabou abandonando essa análise do simbólico em relação a uma biblioteca da arquitetura. Mas uma instituição, seja ela pública ou privada, em que você observa que o local responsável pela gestão das coleções, das vozes, e particularmente em sociedades democráticas, São Tomás de Aquino dizia assim, temo o homem de um livro só. Né? E ele era um padre, hein? Ele dizia, não, a construção, o conhecimento, o progresso se dá pela confrontação das fontes, das vozes, dos livros. Ele estava falando da biblioteca, de uma outra forma, mas ele estava falando exatamente dessa vocação primária da biblioteca. Então, a coleção, o espaço físico, e outra questão que a mim me parece importante, que talvez esteja um pouco associado com esse trabalho da professora Quadandara, é em relação a gerar novos discursos a partir daquilo que a biblioteca adquire. Né? A biblioteca ela não pode ser estática, simplesmente para os defensores irem lá, ou simplesmente garantir que a população de Brasília, ou seja, lá de quem estiver passando por aqui, frequente, mas ela gerar produtos e serviços de informação. Então, por exemplo, eu pesquisei hoje mais cedo, quantos repertórios de direitos humanos, bibliográficos, nós temos no Brasil? Né? Quem é que mapeia o estado da arte de direitos humanos no Brasil? Eu respondo, ninguém. Não tem. Isso é um problema muito grave no Brasil. E agora eu vou colocar, e aí eu termino a minha fala. A Lei 4, existe no Brasil a Lei 10.994, é uma lei de 2004, que estabelece que a Biblioteca Nacional ela é o órgão responsável pela custódia da memória bibliográfica do Brasil em todas as áreas. Então, direitos humanos. Em tese, se o defensor disser assim,
Eu quero saber tudo que foi publicado no Brasil desde a Constituição de 88 sobre populações indígenas. Tudo, todos os livros, todos os artigos periódicos, tudo, absolutamente tudo, em termos bibliográficos. Quem geraria essa lista do ponto de vista normativo e legal seria a Fundação Biblioteca Nacional. Entretanto, essa lei nunca foi regulamentada. O que isso significa? Significa que, e aí volta a história da memória, só que de uma forma agora do ponto de vista do direito, né? Você tem uma lei muito boa, a lei realmente é excelente, mas, na prática, a lei não é garantidora de um direito mínimo, que é o direito da memória. Por quê? Porque o que acontece? Boa parcela daqueles que produzem determinados discursos, esses discursos bibliográficos, em formato de papel ou em formato de disquete, hoje não tem mais disquete, né? Pendrive, seja lá o que for, esses discursos eles não chegam à Biblioteca Nacional, à Fundação Biblioteca Nacional, sediada ali no centro do Rio de Janeiro. Então, o que significa que esses discursos são invisibilizados. Então, em coisa de... Eu não estou falando em gerações, não, porque no século XIX a gente podia falar em gerações. Eu estou falando em algumas décadas, em poucas décadas, aqueles que produzem determinados discursos, e discursos muitas vezes contestatórios, e eu penso que a Defensoria Pública, nesse sentido, ela vive numa tensão interessante, porque ela faz parte do Estado, mas, ao mesmo tempo, em determinadas situações, ela confronta o chefe, né? Dizer, opa, calma aí, que não é bem assim, né? Que são essas figuras, né? E eles acabam sendo invisibilizados do ponto de vista da memória bibliográfica, ou seja, a memória bibliográfica nacional no Brasil, nesse sentido, ela funciona apenas para grandes editoras, para aqueles que podem pagar, etc., porque os menores, infelizmente, essa memória, ela está fadada. Então, você vê que eu dei o parabéns e estou só gerando uma série de questões aí, né? E a última é isso. É que esse enfrentamento, que aí não é um enfrentamento da biblioteconomia, os 3 primeiros são da biblioteconomia como diretora, e, enfim, a Dandara e tal. Já esse último é no direito mesmo. É garantir que essa lei, em algum momento, o quanto antes, eu acho que o momento é favorável, ela seja regulamentada via decreto e que garanta efetivamente a manutenção. E é muito simples. Era fundamentalmente... Como a França, por exemplo, você tem um camponês que escreve um livrinho de receitas sobre a sua região, ou sobre a sua... seja lá o que for, ele pega 2 exemplares, professora, vai à biblioteca pública mais próxima de onde ele mora, entrega os 2 exemplares, em qualquer formato, pode ser inclusive manuscrito, entrega para o bibliotecário no balcão, um fica na biblioteca do condado, onde ele mora, e o outro bibliotecário encaminha para Paris, para ser juntada ao grande acervo da Biblioteca Nacional da França, né? Então, a nossa lei é maravilhosa, é excelente. E a mim me preocupa muito que, efetivamente, a não normatização por meio de decreto gere um silenciamento, um hiato em termos de direitos humanos. E, particularmente, isso afeta os mais vulneráveis, os tradicionalmente vulneráveis do Brasil, desde a chegada dos nobres e gloriosos portugueses. Muito obrigado pela paciência. Agradecemos a exposição do senhor e das senhoras, e agora nós convidamos as autoridades que estiveram na mesa anterior para recomporem, né, o dispositivo de honra para darmos início ao debate. Agora é a hora da pressão, achou que era só 30. Tem mais uma questão? E agora, com a palavra, a mediadora do debate, a senhora Dandara. Então, agradeço, né, as falas, colocando a gente numa perspectiva de futuro, assim, eu acho que nos coloca uma perspectiva de, não de somente celebrar, mas também de marcar qual vai ser o nosso futuro e os nossos compromissos, então, de iniciar essa fala, iniciar esse diálogo de uma construção positiva e cada vez melhor, mais virtuosa, né? Então, da sua fala, professora Enéa, eu fiquei me perguntando sobre a Conferência Nacional de Saúde Mental, que era para ter sido realizada no passado e que não aconteceu e foi adiada, né? Foi adiada e está previsto para acontecer em novembro, não, outubro.
E essa conferência, eu sou delegada da conferência, não houve nenhuma proposta relacionada à justiça de transição. Então, não existe uma visão entre os delegados, que são do segmento de usuários, segmento de trabalhadores e de gestores, um pensamento em relação à reparação da memória no serviço de saúde mental. E me pergunto se existe uma preparação dentro dos ambientes de formação dos profissionais de saúde mental para poder atender essas pessoas nas suas demandas. Então, quando você me fala de que existe um pleito coletivo de ser atendido nos serviços de saúde mental, eu fico pensando, o SUS está preparado ou os trabalhadores do SUS estão sendo preparados para atender essa demanda? Porque as terapias hoje fornecidas, elas estão cada vez mais, a complexidade tem aumentado, a demanda tem aumentado, nós temos a demanda exponencial devido aos efeitos da pandemia, e me pergunto se o SUS está preparado para isso, está preparado para essa conversa. E pergunto aqui, também para os defensores, se existe algum plano da DPU para poder pleitear esses novos direitos, né? Que seria uma nova geração de direitos, além da reparação econômica, jurídica, moral, mas pensar de como seria essa reparação coletiva, como a DPU está se preparando para atender essa reparação coletiva dos sujeitos. Então, eu passo essa pergunta para vocês. Bom, especificamente com relação à preparação, concordo plenamente, existe essa preocupação e essa dificuldade. Entre 2010 ou 11 e 2016, mais ou menos, ou 17, houve um projeto na Comissão de Anistia, à época no Ministério da Justiça, chamado Clínicas do Testemunho. O que era esse projeto? Era um edital que era feito, não lembro se a cada ano ou a cada biênio, chamando clínicas de psicoterapia que se dispusessem a fazer esses tipos de atendimento, de pessoas que eram vítimas de perseguição política no período da ditadura. Porque, de fato, o profissional que vai lidar com esse público tem que ser um profissional que, no mínimo, saiba do que está sendo reclamado ali. Se a pessoa não faz nem ideia que houve uma ditadura no Brasil e não faz nem ideia do tipo de perseguição, do que significou, eventualmente, a pessoa ter crescido fora do Brasil, de ter sido impedida, eventualmente, até de aprender português, de não poder voltar, porque senão seria preso, enfim, uma série de perseguições que foram feitas. Se o profissional não tem a menor ideia desses acontecimentos, como é que vai dar conta de ajudar a lidar com as emoções e com esses traumas, né? Então, esses editais foram feitos, foi uma experiência muito bem sucedida. Quem se candidatou e acabou sendo contemplado no edital, ou eram pessoas que também tinham passado pela experiência da perseguição, ou conheciam de perto o que significou esse tipo de trauma, e lidaram muito bem. As pessoas que foram tratadas foram... alguma dessas produções que a biblioteca agora recebeu dão conta desses resultados, desses depoimentos, dessas histórias, do quão foi importante ter esse tipo de atendimento. E aí, por uma razão orçamentária, esse projeto foi descontinuado, foi concluído, e agora havia uma expectativa de que, no novo governo, a Comissão de Anistia lançasse novamente esses editais. Por enquanto, a sinalização que a gente tem não tem condição orçamentária para esse tipo de edital. E daí a demanda desse coletivo em especial de filhos e netos, está sendo direcionada ao Sistema Único de Saúde, com todas essas
complexidades e limitações, né? A gente sabe. Então, talvez tenha que fazer parte de uma recomendação, caso haja realmente essa demanda e caso haja realmente essa declaração de anistia política coletiva, desse coletivo, né, de filhos e netos, com a recomendação para o atendimento no SUS, também, em paralelo, e como condição necessária, uma qualificação desse pessoal em relação, dos profissionais, em relação a esses traumas, né? O que foi esse período e tal, e o que significou esse tipo de violência, para que o atendimento seja dado de maneira adequada e conforme as necessidades dessas vítimas, né? Então, essa preocupação é absolutamente pertinente e precisa ser dada uma atenção muito especial para ela. Se me permite, e aí eu vou me permitindo também já, né, liberar o doutor Igor e o doutor Fernando, porque acho que a agenda deles não estava muito compatível com a minha. Eles estão ali agoniados, me olhando. Eles tinham uma agenda e o doutor Igor, inclusive, não estava inicialmente, mas eu falei, você vai, que eu faço questão de você aí. Eu agradeço, e se me permite, eu vou responder a Dandara, então, com a autoria de vocês, o que quer falar. Não, só para agradecer, né? Apesar de eu ter vindo de última hora, foram momentos de muito aprendizado, mais uma vez. Dizer que, professora, esse é um tema que me traz uma preocupação e um compromisso muito grande, e eu já coloco a Defensoria Pública da União à disposição, como a gente puder contribuir. Inclusive, a gente conversou ali, né, que eu tenho uma ideia de a gente criar um grupo de trabalho para tratar sobre justiça de transição, porque é um tema que a gente tem que estar sempre lembrando para nunca esquecer, né? Eu, particularmente, sou suspeito, digamos assim, porque, infelizmente, eu tenho, né, um membro da família, um tio, avô, que é desaparecido político, consta no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, é um momento, digamos assim, da nossa vida familiar que a gente não quer que se repita. E, para isso, a gente precisa fortalecer a nossa democracia, fortalecer o nosso Estado de Direito, né? E até fazendo um gancho com a minha próxima agenda, como o doutor Edson falou, eu estou indo agora às 18 horas para a abertura do 59º Congresso da UNE, na UNB, vai ser a abertura. E a UNE, enfim, é uma instituição, né, que sempre teve nos momentos tão importantes de fortalecimento e de reconstrução da nossa democracia como agora, né? Então, a gente está iniciando um momento de reconstrução do Estado brasileiro, de reconstrução das políticas públicas, e eu acho que é oportuno o futuro defensor-geral, se for da vontade do Senado, se fazer presente no Congresso, na abertura do Congresso da UNE. Então, eu queria deixar aqui os nossos agradecimentos, né, dizer que nós estamos comprometidos e pautados por esses assuntos, né? Eu acho que é um tema muito afeta a defensoria e vamos dar continuidade a esse diálogo. Não podemos parar por aqui, não. Tá? Eu peço desculpas e licença pela minha partida aqui, mas é por um bom motivo, é por uma boa razão. E eu parabenizo a Dandara também pela iniciativa, pelos convidados, né? Ou pelo, como a professora Enea disse, pelos convocados, né? Por estarem aqui, porque foi, como eu falei, tempos aqui, momentos de muito aprendizado. Então, eu agradeço bastante. Se puder, leva meu abraço lá para Levo sim, professora. Deixa eu ir. Tchau. Só para agradecer, realmente, é sempre bom ver as pessoas de fora da Defensoria Pública, a forma como elas enxergam a Defensoria Pública. Então, assim, foi um momento muito rico para a gente, enquanto gestor, enquanto chefe interino da instituição, ouvi-los. Muito obrigado pela oportunidade. E também fazer um reconhecimento do Dr. Bruno Arruda. Ele me pediu que criasse esse GT da Justiça de Transição. E aí, na época, assim, há meses, eu havia conversado com os secretários que ocupavam os cargos que organizam os grupos de trabalho. E aí, na oportunidade, foi entendido que não era o melhor momento. E aí, por isso, a gente buscou essa saída para a criação do observatório. Então, você foi até uma portaria minha, criando esse observatório. Mas ele pediu e insistiu bastante que fosse feito por intermédio de um grupo de trabalho. Mas acho que a tendência é realmente a gente criar um grupo de trabalho para essa temática. E, além disso,
E aí vem uma provocação ao doutor Edson, assim, porque a gente tem tanto falado sobre direitos humanos, né? A Constituição, em 2014, ela foi alterada, no que se refere à Defensoria Pública, nosso artigo 134, para incorporar a nossa atribuição de promoção de direitos humanos na Constituição. Até então, a Defensoria Pública tinha uma previsão específica de apenas assistência jurídica, o atendimento jurídico às pessoas vulneráveis, necessitadas, hipossuficientes, e desde 2014 incluiu-se a promoção de direitos humanos, e também a orientação jurídica. Então, hoje, a orientação jurídica é feita por intermédio dos próprios defensores, mas talvez possa ser uma atribuição, inclusive, da própria escola abraçar essa atribuição constitucional de orientação jurídica. Hoje, as três principais funções da Defensoria Pública é a assistência jurídica, como todo mundo reconhece, a gente identifica a Defensoria Pública, né, que é o atendimento às pessoas que precisam de um atendimento, um problema no Poder Judiciário, e também a orientação jurídica e a promoção de direitos humanos. Por isso que a gente tem tanto intensificado nos últimos anos essa tecla dos direitos humanos, porque hoje eu acho que 90% do nosso trabalho tem sido muita assistência jurídica, e a gente tem tentado equilibrar um pouco a balança para atender no que se refere a essa parte de direitos humanos também. Então, a provocação da nossa atuação em direitos humanos, aliás, a nossa atuação em educação de direitos, faço essa provocação na escola, talvez seja o caso da escola abraçar essa atribuição tão grande que a Defensoria Pública deveria estar atuando e não está como deveria. Mas peço desculpas também, vou ter que me ausentar, mas parabenizo a Dandara, foi um prazer conhecê-la, não conhecer pessoalmente. Como falei anteriormente, fui diretor da escola durante 4 anos, 2 mandatos, e eu sinto um carinho muito grande. Assim, a escola, foi na minha época também, a biblioteca veio para a escola, estava antes na categoria especial. Então, eu fico muito, muito alegre e contente de estar dividindo essa mesa com vocês. Muito obrigado e peço licença para me ausentar. Prazer. Obrigado. Agradeço, Fernando e o Igor. E Dandara, tentando te responder, porque só posso tentar, né? A Dandara sabe, não esconde ninguém, né? A ignorância que nós temos no direito, né? Nós somos muito ignorantes, né? Achamos que não somos, mas somos muito ignorantes, né? E aí, tentando responder, a gente, Defensoria, tem buscado desconstruir, né? Acabaram de ver os discursos da desconstrução, que é uma desconstrução, a gente tem muita resistência interna dos colegas ainda, a gente não conseguiu virar, eu falo que é virar uma chave mesmo, professor Christian, virar uma chave de que a gente não a gente mas não é só isso, né? Um advogado que vai prestar uma assistência jurídica. A gente é mais que um profissional hoje, por imposição constitucional, mas antes disso tudo já era imposição nossa, né? O doutor Antônio saiu daqui, mas tem lá o doutor Claudio Lu, que há muito tempo vem com essa bandeira, né? Um dos nossos colegas mais antigos que tem essa bandeira, antes mesmo da Defensoria ser alçada constitucionalmente a promovedora de direitos humanos, né? E eu digo protetora e tuteladora de direitos humanos, né? Tentado virar essa chave para que nós todos sejamos, de fato, uma instituição de direitos humanos. E ser uma instituição de direitos humanos, Dandara, passa pelo acolhimento, desde a nossa, do nosso pouco mais básico, que é o nosso assistido, que vem procurar a gente, mas não só aquele que procura a gente, aquele que a gente tem que procurá-lo, porque nem de direito ele sabe que tem aquele direito. Então, para a gente levar essa informação para ele, a gente também tem que estruturar uma biblioteca, para ele, quando acessar, e o professor me contempla na fala, quando ele acessar a nossa instituição, que ele veja ali a potencialidade que ele tenha, de poder conhecer ali os direitos dele. Então, quando o Fernando me provoca, ele sabe que ele, na verdade, não me provoca, porque a provocação eu dei a ele há alguns anos atrás, né? É que ele me provoca em orientação de direitos, eu falo orientação de direitos, não. Orientação e ser uma instituição de direitos humanos. É mais que meramente orientar os direitos que a pessoa tem, mas orientar daquilo que nós não conhecemos, porque somos ignorantes, mas orientar a pessoa a saber da própria potencialidade dela e ela ter voz para reclamar os próprios direitos dela, né? E isso é mais do que a mera orientação de direitos, é transformar a pessoa em direitos humanos, né? É o que nós somos. E eu acho que a essência da defensoria é isso, não é ser porta-voz de ninguém, é levantar aquela pessoa e levar conhecimento a ela, levar informação a ela, que é o poder que ela tem de falar por ela mesma, de brigar por ela mesma. Então, nós somos só, eu digo nós enquanto instituição, que temos que saber que nós somos só um instrumento de fazer, ou de que aquela pessoa tenha a voz dela no foro e no local onde ela deve falar. Então, com relação aos novos direitos, às novas
questões que surgem pós-pandemia, muitas questões de saúde mental que nós temos, e nós sabemos disso. Agora mesmo enfrentamos uma questão, e eu falava contigo ali, né, na salinha, ô Dandara, eu acho que a gente não tem que fazer mais seminários ou cursos, e provoca as meninas lá na escola, né, seminários ou cursos, que a gente envolva uma área só, não. Fica muito estancado da realidade que nós temos hoje. Nós temos questões hoje que abrangem diversas áreas, e é o direitos humanos, assim. Né? Eu preciso de resposta na filosofia, na sociologia, né? na área de saúde. Eu não preciso de resposta, às vezes, só no direito. Às vezes o direito nem tem resposta para aquilo, como não tem atualmente algumas respostas. Né? Como é que vamos dar resposta para as mentiras que ganham voz por aí? Vamos fazer um estatuto, não sei o que lá, tal. Até a gente fazer um estatuto, as mentiras já estão todas ali. Né? Então, a gente precisa de velocidade, coisa que o direito não tem em si, na sua gênese. Mas nós precisamos de velocidade que a informação pode nos dar, que a ética pode nos dar, que a sociologia pode nos dar, que a filosofia pode nos dar, que a moral pode nos dar. Né? E eu não digo essa moral arraigada no direito, não. Essa moral mais construída nos direitos humanos, na proteção de mim para ti, de ti para mim. Né? Quando você se olhar e ver, né, a alteridade ali, ver que meus problemas não são só meus problemas, porque você enfrenta eles também. Então, a Defensoria quer enfrentar esses novos problemas, logicamente, dentro da concepção que nós temos que levar aos nossos grupos de direitos humanos, né, aos nossos defensores, que a gente tem um grupo, a mente chamado Defensores Regionais de Direitos Humanos, já esse olhar, né, para essa tutela mais nova. E isso passa por nós, né, por mim, por ti, pela escola, né, com uma capacitação, com uma formação mais ampla de colegas que entendam essa realidade e possam dar vazão a essa realidade. Então, como é que nós estamos nos preparando para isso? Bem-vinda, você está comigo para ajudar a solução disso, né? Tu sabe muito bem que eu já te provoquei algumas vezes, né? E as minhas da escola também estão ali, né? E elas sabem muito bem que eu tenho provocado. E eu digo que, logicamente, o Igor, quando ele me convocou, né? Como tu fizeste aí com a professora e com o Christian, muito bem convocados, né? E estarão sempre convocados aqui conosco. O Igor me convocou não porque eu sou uma pessoa que organiza ideias, eu sou uma pessoa que desorganiza mesmo, que desconstrói, né? Eu crio um caos primeiro, porque no caos eu acho que eu consigo pensar melhor. Né? Eu acho que no caos não é que o caos é ruim, não. Para mim o caos é legal, o caos te permite ver outras vertentes, permite ver enxergar outras situações. Então assim, eu vou aos pouquinhos e às vezes eu só mudo a posição da mesa. E a gente encontra novos espaços para mudar a posição das mesas. Elas sabem que, porque eu estou falando da mudança de posição da mesa, porque eu cheguei com a sala bem apertadinha. Eu mudei a posição da mesa e nós ganhamos um amplo espaço. Então, a minha função na escola não é ser um gestor de vocês, não é ser um chefe de vocês, é desorganizar o pensamento de vocês e talvez provocar o que vocês têm de melhor, né? O que vocês podem produzir de melhor. E eu acho que isso é uma provocação que eu tenho em mim mesmo todo dia. Então, nesse sentido que eu chamo, eu conclamo mesmo todos os nossos servidores dentro da potencialidade de todos eles, para que esses caminhos, essa indagação que tu fizeste, nós temos que dar ela aos nossos assistidos, né? Nós temos que dar ela aos nossos demandantes, né? Aqueles que nem sabem que nós existimos e que nem sabem que ele tem direito. Que ele tem direito, às vezes, de um atendimento médico, né? Um atendimento psiquiátrico, psicológico. Ou que, às vezes, ele está compulsoriamente internado numa casa que ele nem deveria estar ali. Né? E ele nem sabe. Né? Ele foi forçado. Então, a grandiosidade da nossa missão. Né? Tá bom? Não sei se eu respondi ou se eu criei mais dúvidas, mas, enfim, né? Criou um caos e... Está desligado. Está ligado. Criou um caos e eu também gosto do caos, assim, acho que a gente está se dando muito bem, porque a minha mente é caótica e toda hora quer criar um projeto novo, não sei nem como é que o pessoal da biblioteca tem me aguentado de todo dia inventar uma coisa nova, mas assim, essa vontade mesmo de fazer essa biblioteca nova, sabe, e pensar em várias coisas que eu observo da sociedade e que às vezes não tem resposta, sabe. Por exemplo, quando a gente pensa em justiça e transição, eu lembro de muitas pessoas que foram presas em manicômios durante a ditadura militar e que essas memórias ainda não foram registradas, porque elas foram enlouquecidas, elas foram totalmente, a sua capacidade de articular foram lobotomizadas, né? Então, a gente precisa fazer justiça e transição por essas pessoas que sequer tiveram oportunidade de poder dizer, né? Porque a violência, né?
essa violência que foi cometida contra elas foi de muitas formas, né? Uma violência que cala, né? E essa violência que cala, ela não vai estar nas nossas bibliotecas, né? Porque essa pessoa não vai poder registrar memória, porque sua memória foi destruída, né? Então, como Estela Patrocínio, né, fala, ela não era assim, ela se tornou assim. Quando colocaram ela dentro da colônia Juliano Moreira, ela se tornou aquela pessoa. Então, a gente vê o Bispo do Rosário, que foi colocado também na colônia Juliano Moreira, aquele artista fenomenal, e que foi preso ali naquele ambiente, né, para sempre, né? Então, a gente tem muita coisa a avançar para os nossos assistidos, né? E eu faço pergunta agora para o Christian, e deixo também aberto para a plateia também, e as pessoas também estão no YouTube, se quiserem fazer uma pergunta. Aí eu pergunto para o Christian sobre as falas que nos foram feitas hoje, né? Aqui, agora eu te pergunto como bibliotecário, né? Nossa área ela é muito fechada em caixinhas. Nossa área é muito colocada como a nossa biblioteca tem que ser especializada, tem que ser jurídica, tem que falar juridiquês, tem que ter o nosso público-alvo, o nosso usuário, tem que ser o defensor, esquecendo, por exemplo, das pessoas que estão aqui reeducando dentro da defensoria. Essas não são vistas. As pessoas que trabalham aqui na limpeza, as pessoas que trabalham aqui nos serviços gerais, que são secretários, que estão, às vezes, fazendo curso. Essas pessoas não são vistas pela biblioteconomia, que a biblioteconomia era uma ciência elitista, né? Então, eu te pergunto, assim, sobre a filosofia e a ética da nossa profissão. Como é que você pensa, você que é um professor de ética, que ensina ética para os bibliotecários, como é que você pensa numa nova ética da profissão, pensando nesses novos direitos que nós precisamos avançar, pensando nessa nova função da biblioteca para as pessoas, de promover os direitos humanos, promover o acesso? Como é que você pensa na formação de bibliotecários e de ações das bibliotecas, pensando até mesmo de tudo que a gente ouviu aqui, de um órgão federal que tem se pensado de uma nova forma? Porque não é somente para nós que estamos aqui, mas para quem vier depois de nós, né? Como é que os bibliotecários, até mesmo as estagiárias que atuam aqui na defensoria, podem pensar em novas formas de preservação da memória e da informação? Olha, eu acho que há diversas estratégias. Uma delas é ajuizar uma ação contra essas figuras, mas eu acho que não é a melhor delas. Eu penso que o riso tornar ridículo determinados discursos que já foram construídos, erigidos em torno das funcionalidades da biblioteca, do acervo, da leitura, é uma estratégia muito interessante. E eu acho muito polida, sabe? Eu acabei de escrever um livro, o colega até leu ali, chama Leitores que Vão para o Inferno, e ele gravita em torno exatamente da tradução de um... Eu sou tradutor de francês, mas eu traduzo muito pouco, eu gostaria de ter mais tempo. E eu encontrei durante a epidemia um catecismo francês do século XIX que tratava de pragas e de, enfim, pecados, um livro dirigido a adolescentes franceses, dizendo, olha, muito cuidado com determinadas leituras, porque ele pode te levar a determinadas certas patologias, a quadros graves, desde uma diarreia crônica, a loucura ou a morte, associando a leituras a determinados grupos, seja sociais ou etários. Então, por exemplo, um homem, um pai de família que lê com muita frequência romances, ele ficaria efeminado. Uma mãe de família que lesse com regularidade poesias, ela certamente se tornaria uma má mulher, deixaria de fazer o jantar do marido, de cuidar dos filhos, e os jovens provavelmente se entregariam ao onanismo, entenda-se, a masturbação. Então, eu fiz a tradução desse texto e, a partir dele, eu escrevi algumas crônicas. Uma tratando da prática da censura, que é exatamente a negação do outro de escolher aquilo que ele quer ler, aquilo que ele quer se deleitar, em termos de leitura, em termos de cinema, em termos de arte, e depois eu vou discutir fake news e tal. E eu penso que o texto da Nandara, nesse sentido, ele é muito poderoso, porque quando você imagina que em determinado momento da história, não faz muito tempo, eu estou falando de 120, 130 anos, se acreditou e se construíram bibliotecas destinadas a determinados grupos, inclusive tratando determinados acervos como preocupantes, vexatórios, sujos, perversos, perigosos, e você diz, olha, mas há pouco tempo atrás os nossos colegas bibliotecários pensavam assim, o que existe de ranço hoje do século XIX, dos 800, no âmbito das bibliotecas? Né? Por que a dificuldade em reconhecer que o outro, como você colocou, determinadas pessoas que frequentam esse edifício
podem frequentar a biblioteca da Defensoria Pública com a mesma condição de dignidade que os nobres defensores públicos. Qual o problema? Será que não é possível gerar determinados produtos e serviços de informação que resulte em dignidade concreta a essas pessoas? Elas terminaram o nível médio, ainda chama nível médio, sempre muda isso, segundo grau, nível médio, eu já não sei mais, na minha época era segundo grau. Aí eu faço segundo, não, era colegial ou ginasial da minha época. Enfim, essas pessoas estudam, elas são alfabetizadas, onde elas moram, elas sabem de determinados direitos, elas têm, olha, tem a possibilidade de alimentos, de cesta, ou seja, isso é tarefa da biblioteca também. A leitura, na verdade, é simplesmente a estratégia de acesso à formalização, à garantia dos direitos fundamentais, né? É essa a minha percepção. Eu sempre entendo a biblioteca como esse portal. Né? Você entra na biblioteca e o discurso te incomoda e diz, não, mas não é isso que acontece comigo. Olha, há um caminho a se fazer, e há mecanismos, há estratégias a se fazer isso. Então, talvez esse ranço exista de forma talvez um pouco mais forte nas bibliotecas especializadas. Porque, de fato, é muito mais cômodo, né? Você entender a caixinha assim, quantos defensores temos no prédio? São quantos? Não tenho a menor ideia. Vamos imaginar. 100. Então, os meus usuários são 100 carinhas, são 100 pessoas. Não, nada além dessas pessoas. Então, eu vou gravitar em torno delas. Isso, inclusive, não implica num divórcio da biblioteca com as suas competências e com a sua finalidade. Eu me recordo, eu fui bibliotecário do STJ durante 10 anos. Foi o meu primeiro emprego, eu entrei lá aos 20 anos e fiquei até os 30. E eu me recordo que havia um desejo, por exemplo, de, na hora do almoço, trazer textos literários, romances, poemas, enfim, para os terceirizados, os colegas, enfim, que como terceirizados, copeiros, jardineiros, etc., vigias e tal. E havia uma certa resistência de determinados bibliotecários, mas eu compreendi a resistência, que era o seguinte, se a gente passa a ter isso no acervo, você desconfigura e a gente não vai ter espaço. E beleza, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma parceria com a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, na 506, lá tinha um projeto muito interessante, eu não vou lembrar mesmo o nome, mas eles levavam os livros numa Kombi, a mala do livro, que depois estava na Secretaria de Cultura, hoje está na Secretaria de Cultura, e lá tinha uma mala. Eles levavam na hora do almoço, a mala ficava durante 15 dias, estava tudo resolvido, ou seja, a biblioteca prestou o serviço a essas pessoas, sem que isso necessariamente, vamos dizer, desconfigurasse ou criasse um problema de espaço em relação à biblioteca. Agora, a abertura é fundamental. Fingir que está tudo ok, que as pessoas são todas felizes e que está todo mundo maravilhoso, que vai pegar um ônibus, vai ficar 3 horas no ônibus, volta, não tem nenhuma perspectiva de ser alfabetizado, de fazer um concurso, de arrumar outro emprego, de melhorar de vida, isso é perverso, sinceramente. E eu acho que a biblioteca não é um espaço da perversão, não deveria ser. E compre o meu livro, tá? Está na Amazon. Esse descarregou também. Apertar. Foi. Alguma pergunta aqui? Inicial? Ninguém? Um cada vez. Mas ele vai vencendo, né? Então... Eu não vou fazer uma pergunta, professor Christian, para a senhora Neá. Eu, na verdade, não da defensoria, né, quero parabenizar e dizer que anotei as provocações, todas elas, inclusive já mudei o pensamento, como meu pensamento é inconstante, né, já mudei o pensamento, já não estou mais brigando pela biblioteca, foi no corredor, já tenho uma outra ideia, e todo mundo que me conhece sabe que eu tenho umas ideias, e às vezes são ousadas demais, para não dizer que são loucas, né, você fala que são ousadas, não, mas tem ideias ousadas, né, enfim, daqui acho que surge uma ideia muito interessante. A gente tem um atendimento que eu sempre busquei com os colegas, e como eu vou citar novamente o Dr. Claudio Noli, que foi um parceiro da Zanorte, né, quando a gente começou aqui em Brasília praticamente, ele é um dos defensores logo do primeiro, um local de entrada em que as pessoas se sintam acolhidas não só pelo atendimento ao público, mas pelo atendimento à informação. Né? Então a ideia de trazer aqui, viu, Dandara, eu já remodelei a ideia de trazer para aqui, talvez seja uma coisa da gente pegar um padrão de atendimento, né? E eu agradeço ao professor Christian pela essa ideia maravilhosa, né?
trazer um padrão de atendimento em que os assistidos cheguem e que seja recepcionado não pelo vigilante armado, mas por livros, por livros. Então, fica esse agradecimento, fica essa ideia, já dou aos padrinhos da ideia, os donos da ideia, né? Porque também o livro é memória, né, professor? Então, a gente faz as duas coisas, o conhecimento e a memória, e trazendo o nosso assistido, pelo menos deixando a ele a liberdade, né, de tocar no livro, de sentir o cheiro do livro, né, de viver as histórias do livro, mas de ter alguém que possa ali começar a orientar no caminho inicial, que é o conhecimento, o toque no livro e talvez aprender. E quem sabe, Dandara, a gente consiga trazer alguém para musicar, às vezes para falar, às vezes para cantar. Mas vai ficar a ideia, vou levar o Igor isso, e ele sabe que eu perturbo ele com minhas ideias muito, viu? Muito obrigado, professor, muito obrigado, professora Dandara. Agradecíssimo, viu? Parabéns, Dandara. Obrigada. Está se profissionalizando. Bom, ainda tem espaço para considerações finais, caso alguém queira utilizar da palavra. Então, já fiz as considerações finais. Eu quero agradecer apenas a oportunidade, foi uma tarde deleitosa. Quero parabenizar a Defensoria Pública, primeiro por fazer jus ao trabalho de uma bibliotecária tão valorosa quanto a Dandara. Ela tem uma trajetória incrível. Eu conheci a Dandara tanto na biblioteconomia quanto nas aulas de Direito, né? Nós fomos colegas do curso de Direito também, e tenho muita admiração por a história de desafio, de enfrentamento dela, e é louvável isso. E me colocar à disposição também da Defensoria Pública. Hoje eu atuo na Câmara dos Deputados, e caso precisem aí de materializar essas ideias em projetos, em textos, porque algumas vezes a ideia não basta, tem que escrever, né? Para você vender, enfim, eu me coloco à inteira disposição como voluntário para enfim, potencializar esse projeto, tá bom? Obrigado. Bom, a minha palavra é de agradecimento e de parabenizar, inclusive, essa ideia agora das considerações finais, porque me parece que, para além de tudo que foi falado, também é possível que a pessoa se identifique com alguma obra ali, e isso já sirva, inclusive, para uma construção de uma nova memória, né, da vida dessas pessoas. Então, eu sou fã de carteirinha da Dandara, desde que conheci esse trabalho específico do acervo da Comissão de Anistia, que foi passado para cá. E, como eu disse, ela virou referência para a gente. Então, parabenizar a Defensoria por ter a Dandara e por toda a equipe da biblioteca. A gente sabe que nunca as pessoas fazem sozinhas, né, o trabalho, então é sempre um trabalho de equipe, ainda mais um trabalho desse tipo. Parabenizar a Defensoria, parabenizar a biblioteca, que venham os próximos 150 anos, né, na biblioteca. Muito obrigada pelo tempo de vocês, foi muito legal passar esse tempo aqui, trocando essas ideias, e, mais uma vez, parabéns e obrigado. Eu quero agradecer, né, todas as pessoas que ficaram aqui até o final aqui, e também todas as pessoas que estão no YouTube. Agradeço muito também o aceite do convite, o aceite de a gente fazer um evento assim, com tão pouco tempo de a gente planejar e passar por todos os processos. Assim, a assessoria de eventos assim, nos deu todo o apoio para a gente conseguir fazer isso, nos apoiou super. Então, foi muito corajoso e muito ousado da gente fazer isso. E na semana da sabatina, que também foi desafiante para toda a DPU, então agradeço muito a instituição, agradeço a equipe da biblioteca e agradeço especialmente ao Alfredo, que organizou nossa biblioteca. Eu falei para ele, Alfredo é uma mulher... O Alfredo tem uma paixão pela biblioteca, então ele é um apaixonado pela biblioteca, um defensor da biblioteca, e se hoje eu estou aqui na biblioteca é porque o Alfredo conseguiu fazer com que a biblioteca se mantivesse, apesar das mudanças, tanto de prédio quanto as mudanças institucionais. O Alfredo, ele se dedicou totalmente a esse aniversário, ele tem um afeto muito grande. Eu falei, Alfredo, não gaste todo o seu 13º nessa biblioteca.
Já estou esperando a mulher do Alfredo vir falar comigo, mas ele organizou a nossa biblioteca, então pessoas que vão estar aqui no ambiente presencial aqui em Brasília podem ir para o Arraial do Benedito. Olha! Tem uma pescaria, o Alfredo proporcionou brindes da nossa pescaria. Temos também o Correio Elegante. Nosso Correio Elegante é com dicas de normalização bibliográfica. Então, quem quiser aprender normalização, a gente pensou numa forma de dinamizar. Isso foi feito pela nossa equipe também de estagiários. Nossa biblioteca funciona de 10 horas da manhã a 5 horas da tarde aqui em Brasília. Nós, recentemente, adquirimos a base Minha Biblioteca. Nós temos 200 licenças e ela abrange não somente a área jurídica, mas também as áreas sociais e as áreas de exatas. Então, tem uma biblioteca, foi investido para isso, para que as pessoas possam ter o melhor acesso à informação aqui na DPU. Então, tudo está disponível na nossa página, na intranet da DPU. Então, as pessoas aqui da DPU podem também utilizar esse ambiente virtual. Estamos disponíveis também para auxiliar nas pesquisas, na normalização, no empréstimo de bibliotecas, porque a gente também trabalha em rede com outras bibliotecas, então nós somos muito usuários da rede Rubi. Então, o que a gente não tiver, a gente vai atrás, o que a gente não souber, a gente vai atrás, a equipe toda é muito mobilizada, o José, Mariana, Sônia, Rafaela, Alfredo. Então, todas as pessoas que você encontrar aqui na biblioteca são pessoas super engajadas e super apaixonadas pelo que fazem. Agradeço também todas as pessoas que se estenderam até além do seu horário para poder estar aqui e nessa evento de abertura aqui dessa comemoração da nossa debutante, né? Nossa biblioteca, agradeço muito. Hora de não falar sobre isso. Agradecemos a participação das autoridades aqui desse dispositivo de honra e também participaram deste importante debate. Queremos informar que as comemorações dos 15 anos da Biblioteca Benedito Gomes Ferreira continuam com webinários transmitidos no canal da DPU no YouTube. Então, já anotem aí as datas que acontecerão esses webinários. O primeiro será no dia 14, com o Sheik Rodrigo, o tema A Biblioteca como Oásis no Combate ao Extremismo e à Desinformação. O webinário 2 acontecerá no dia 17, com a diretora da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, senhora Ana Maria Souza. O tema será Trabalho Articulado de Bibliotecas em Prol dos Direitos Humanos, Oportunidades para o Alcance dos ODS e Fortalecimento de Comunidades. E o webinário 3 acontece no dia 19 de julho, com a professora da UDESC, a senhora Franciele Garcês. O tema será Justiça Epistêmica como Mecanismo de Transformação dos Direitos Humanos. A Defensoria Pública da União agradece a presença de todas as pessoas que estão aqui neste auditório e também que nos acompanham de forma virtual. Participem dos próximos webinários e desejamos uma excelente noite. Muito bem.